Queridos, mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do Senhor. Havíamos lido esse texto agora há pouco. Quero convidar a você a abrir de novo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não feche a Bíblia, permaneça com a Bíblia aberta. Vamos orar? Senhor, abrimos nosso coração para entender da Tua palavra nesta noite. Nós nos reconhecemos incapazes por nós mesmos de acessar aquilo que é mais profundo da Tua vontade para nós. Mas pelo Teu Espírito Santo, pela revelação do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós podemos nessa noite entender o que o Senhor tem para nós. Fale conosco, Deus. Não nos deixe sair daqui sem que tenhamos ouvido a Tua voz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estava um dia desses vendo um canal de esportes. Eu não entendo muita coisa de canoagem, mas estava bem interessante a competição, e eu parei então para ver um pouco o que se dava naquela competição. E era interessante ver as equipes. Era uma canoagem de equipe, eram 4 por canoa, e eles então estavam fazendo muita força, e era interessante como cada equipe se comportava. E uma delas acabou sobressaindo e ganhando aquela competição, e no final foi feita uma entrevista com a equipe ganhadora, e algumas questões que eles compartilharam achei bem interessante. Alguém perguntou qual o segredo para vocês terem tido êxito ou vitória, e um deles usou a palavra sincronia. Se você for observar em qualquer equipe, não só de canoagem, mas qualquer equipe de qualquer esporte, não é comum, aliás, é pouco provável que você encontre pessoas na mesma altura, com a mesma potência nos braços ou pernas, com as mesmas características físicas. Isso não é comum. Na verdade, o comum é você encontrar a diferença, mas ele usou a palavra sincronia. A força era colocada na mesma medida, a forma como o remo entrava era sincronizado, de maneira em que eles conseguiram avançar e chegaram lá na frente. Sabe, a Bíblia nos chama atenção, irmãos, para este princípio. Quando a Bíblia nos chama atenção para a vivência espiritual da unidade, não é um convite para praticarmos uniformidade. Na verdade, a uniformidade é coisa de Fordismo e outros movimentos que tentam empreender uma mesma ação para todo mundo, do mesmo jeito, todo mundo usando o mesmo uniforme, falando a mesma linguagem. Não é isso. Isso nada tem a ver com o propósito de Deus quando Ele nos chama atenção para a unidade. Uniformidade jamais será possível. Quando isso ocorre, eu diria, estamos ferindo um princípio da criação. Deus nos fez genuinamente diferente um do outro. Não somos iguais. E essa talvez seja uma das maiores riquezas da vida, o fato de sermos diferentes. O normal é sermos diferentes. Nós não precisamos pensar da mesma forma no sentido absoluto, mas precisamos andar na mesma direção. Não precisamos ter as mesmas preferências do que vestimos, o que comemos, o tipo de lazer, mas precisamos ter um só coração, uma só direção. Até porque a Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Deus tem nos convidado, a partir da sua palavra, se a lemos com cuidado, a vivermos na unidade, respeitando a diferença. E esse texto diz aqui de um princípio muito interessante. O contexto qual é? Cristo estava expulsando demônios, e alguém o acusa de estar expulsando demônios por Beelzebu ou por Satanás. E ele contra-argumenta no verso 26, diz: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E um pouco antes, o texto que nós lemos, ele deixa bem claro que todo reino dividido contra si mesmo é, o que diz aí? Devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma
não subsistirá. O tema de hoje é o poder da unidade no corpo de Cristo. Eu estarei falando sobre a igreja, mas queria que você pudesse ter a liberdade de aplicar isso em instâncias outras, como por exemplo a sua família, o seu casamento. Porque a unidade não é um princípio para se utilizar apenas na igreja, no corpo espiritual, mas é um princípio ou um estilo de vida para quem entendeu o segredo do Evangelho. Portanto, aplique isso nas outras instâncias da sua caminhada de vida, o poder da unidade no corpo de Cristo. Veja, quero chamá-los para lerem comigo o livro de Salmos, capítulo 133. Livro de Salmos, capítulo 133. A Bíblia diz assim, o salmista declara: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Não aparece a palavra uniformidade, percebe? Mas aparece a palavra união ou unidade. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali, o que diz a palavra? O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia deixa bem claro que na unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Grife essas duas partes, que na unidade, na união das pessoas, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A primeira consideração que eu quero fazer sobre esse princípio da unidade como poder de Deus na vida da igreja, na vida das famílias, dos casamentos, é que a unidade cria o ambiente perfeito para Deus agir. A unidade cria o ambiente perfeito para Deus agir. Se você for observar o dia de Pentecostes, registrado em Atos, esse princípio está presente. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, com uma única intenção, e naquele ambiente de unidade, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desce sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel. Não é fora da unidade, mas é na unidade que Deus se manifesta, que Deus age. Isso é tão forte que se você estiver em discórdia com a sua esposa, você pode fazer campanha dos 40 dias, jejuar 21 dias, você pode se vestir de saco, pode se cobrir de cinza, você pode rasgar as suas vestes, você pode fazer o que você quiser, e nenhuma das suas palavras, em forma de oração, será recebida por Deus. Está bloqueado o céu, até que você faça a reparação com a sua esposa. Olha que coisa interessante. Se você está em discórdia com a sua esposa, a sua oração, aliás, a única oração que Deus vai ouvir é a oração de arrependimento, de contrição, que você diz: Senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso ir lá e fazer reparação com a minha esposa, ou com o meu marido, e por extensão pai, mãe, filhos, família. Em outras palavras, irmãos, não podemos criar uma expectativa de que Deus vai se manifestar sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, se nós estamos ferindo o princípio da unidade. E é interessante que o texto é enfático em dizer de que existe uma ordem de Deus, e a ordem é bênção e vida, mas esta ordem ela só ocorre na medida em que a unidade também ocorre. Em contrapartida, a pergunta simples é: quando é que um ambiente deixa de ser bom e agradável? Quando a unidade é quebrada. Eu imagino que aqueles que estão casados há muito tempo, que já têm filhos e netos, que já estão numa jornada familiar aí há 40, 50 anos, sabem como é desafiador manter a unidade na família. Primeiro, porque ninguém pensa igual a ninguém. Você pode ter aí 2, 3, 4 filhos, né, ao mesmo tempo, se for o caso, gêmeos, idênticos, e ainda assim, nenhum deles pensará igual ao outro. Isso mostra a grandeza de um Deus que tem uma graça multiforme e que imprime em nós particularidades
que faz com que eu seja diferente de um outro, mesmo tendo saído do mesmo ventre, sendo criado pelo mesmo pai, mesma mãe, debaixo dos mesmos valores, princípios, e aí vai. No entanto, é preciso unidade. Eu tenho visto casamentos ruírem, porque não há unidade no casamento. A Bíblia diz, se os dois não estiverem de acordo, como andarão juntos? Vai ruir, vai quebrar. A Bíblia deixa bem claro, né, que esta ordem de Deus, que é uma ordem que leva a bênção e vida, é uma ordem que só ocorre na unidade. Quebrou a unidade, travou o céu. Não há condições nenhuma, né, de você avançar naquilo que Deus tem para você, se você não viver em unidade. Não é à toa, irmãos, que Tiago vai dizer: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quando ele fala que temos que reter as nossas palavras antes de falar mal de alguém, ele está dizendo para nós, dentro desse contexto, que quando abrimos a nossa boca para maldizer alguém que chamamos de irmão, quando nós apropriamos de palavras para destruir, em forma de palavras, uma outra pessoa que chamamos de irmãos, quebramos a unidade, e Deus não poderá ordenar nem a bênção, nem a vida. Você ficará à margem, à mercê do melhor de Deus, vivendo das migalhas, quando Deus tem para você uma mesa muito farta. Deus tem nos convidado, como Davi convida Mefibosete, a assentar-se à mesa do rei e comer junto com o rei, do pão que o rei tem para dar. Veja, queridos, a bênção do Senhor está na unidade. Não tem casamento que subsiste, não tem família que subsiste. Eu me lembro de uma ocasião num velório, muita dor, para mim foi muita dor, uma pessoa muito querida a mim, o acompanhei num período de adoecimento, de quase morte, depois a família durante a morte, havia o corpo chegado, ele estava num determinado recinto, e foi interessante quando as pessoas começaram a chegar, e logo identifiquei quem era irmão, quem era irmã, e a parentela foi chegando. Eu vi uma discussão judicial em cima do cadáver. Eu vi irmãos de sangue se degladiando de frente a um cadáver. Eu falei, meu Deus, quando é que esse povo vai começar a chorar? Porque não é tempo de se degladiar, é tempo de prantear. Aliás, nunca é tempo para se degladiar. E esse texto então nos mostra, irmãos, que o caminho de Deus para nós é outro. Família não perdura, empresa não perdura, igreja não prospera, não avança até que viva na unidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida, detalhe, para sempre. Se o céu está retido sobre você, talvez valha a pena uma boa autoanálise, porque bem provavelmente você tem quebrado o princípio da unidade. Bem provavelmente está se levantando contra a quem você deveria acolher, orar, apoiar, suportar em amor. O texto prossegue, nós vamos ver em outro momento, em outra palavra. Queria chamar a atenção para você ler comigo Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Abram aí, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Todos acharam? Amém? Ok. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, qual é a recomendação da Bíblia? Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Pastores, se for 1 milhão para acabar essa obra, pode ser até 1 bilhão, vai ter que deixar no altar e consertar com seu irmão antes de ofertar, porque Deus não receberá a sua oferta até que o seu coração esteja livre de quaisquer ressentimentos, mágoas, diferenças, e a unidade seja reatada.
Em outras palavras, pouco afeta o coração de Deus o seu dinheiro, mas muito mexe com o coração de Deus o princípio da unidade na sua vida. A sua capacidade de se dispor a fazer sempre reparações, a perdoar o tempo todo, a manter-se nesta direção da unidade. Se a primeira consideração que eu fiz é que a unidade cria o ambiente perfeito para Deus agir, a segunda consideração é que a unidade vai legitimar nossa expressão de culto a Deus. A unidade vai legitimar a nossa expressão de culto a Deus. Você pode cantar, você pode saltar, você pode pular, você pode chorar, pode se quebrantar, você pode fazer o que você quiser, você pode tripudiar, você pode ter qualquer expressão que você julgue ser de culto ou de adoração. Se você não estiver vivendo em unidade, pode até ofertar para missões, para obra, para orfanato, mas se você não estiver em unidade, a sua oferta é uma ofensa a Deus, e Ele não receberá. É preciso viver a unidade, para que o que eu faço num templo ou fora dele, e que chamo de culto ou de adoração, seja legítimo para Deus, e Ele receba como expressão também legítima de adoração e de culto. Caso contrário, iremos nos enquadrar naquilo que Isaías capítulo 1 descreve, que no ajuntamento solene Deus observa e diz: eu estou, quem se recorda? Palavra dura, eu estou enojado, da ânsia de vômito, ver essa reunião solene, porque com os lábios vocês me bendizem, mas dentro de vocês me maldizem. E ele começa a falar um monte de coisa. Depois lê em casa Isaías capítulo 1, ele fala: olha, até o boi reconhece o seu dono, mas o meu povo esqueceu quem eu sou. Trazem ofertas, tem vários rituais, digamos assim, de culto, expressam a sua fé pública, mas o coração está muito longe de mim. Em outras palavras, irmãos, podemos olhar para este princípio, no que estamos vendo aqui, vamos perceber que Jesus está vinculando nosso relacionamento horizontal, eu e os meus irmãos, com o relacionamento vertical, eu e ele. Não tem como, e até é uma sugestão da própria cruz, quando nós temos exatamente isto: relacionamentos na vertical precisam estar conectados com relacionamentos na horizontal. O chamado da cruz para nós é conjugar amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Você pode pegar um time de futebol, lembra da vergonha que o Brasil passou na Copa do Mundo, quem é que se esquece? Não dava tempo nem da gente respirar, mais outro gol e mais outro. Foi quanto o placar mesmo? 7-1, né? Todos com o mesmo uniforme, tinham uma mesma tática, estavam debaixo da mesma liderança, do mesmo técnico, tudo potencialmente falando de uma sincronia, mas o que nós tínhamos dentro de campo? Um monte de barata perdida, batendo cabeça uma na outra, enquanto o adversário mandava para a rede mais uma bola. Irmãos, Deus nos chama para pensar para além da uniformidade, porque esta eu diria é quase diabólica, mas Ele nos chama para vivermos na unidade. Se você acha que pode ficar bem na vertical, eu digo para você que isto é uma condicional inegociável. Bem na vertical só é possível se você estiver bem na horizontal. Se você não for capaz de estar bem com seus irmãos, você não pode pleitear uma vida de adoração diante de Deus, porque Ele vai dizer: olha, deixa a tua oferta no altar, volta, resolve, conserta, depois oferta, caso contrário, leva para casa seu dinheiro, porque nem o seu dinheiro me serve. Isso é sério. Em outras palavras, não serve a Deus a nossa música, não serve para Deus as nossas melodias, nossas letras empolgantes, não serve para Deus os acordes, não serve para Deus os corais, a menos que haja unidade naquilo que nós fazemos. Aí sim, até mesmo no silêncio, haverá adoração,
até mesmo na falta de corais, músicos, haverá adoração, Deus será cultuado através da sua vida. Então a unidade vai legitimar a expressão de culto a Deus. Tem muita gente pleiteando esse lugar da adoração, fecha os olhos para se conectar com Deus, mas deixa de abrir os olhos para se conectar com os irmãos, e ignora que se eu penso amar a Deus, tenho que amar pessoas. Se eu penso servir a Deus, tenho que servir pessoas, porque quem faz a um deles, a um dos pequeninos, diz a palavra, fez ao próprio Deus. E quando deixamos de fazer a um dos pequeninos, deixamos de fazer para Deus. A verdadeira espiritualidade, queridos, pressupõe comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. É como diz lá em 1 João 3, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3,14, quem não ama seu irmão, permanece na morte. Olha aí, quem não ama seu irmão, permanece na morte. O detalhe é, amar não é concordar. Eu quero dar um exemplo para os irmãos com muita propriedade. Temos hoje, fazendo parte do conselho pastoral, pastor Wesley, que eu quase o chamo de pastor amazonense, 12 anos no Amazonas, né? Comendo peixe assado na folha de bananeira. Pastor Emerson, pastor Samuel Caldeira, pastor Esquival Santana, as esposas. Irmãos, nós não pensamos nem de longe iguais em muitos pontos que vocês puderem imaginar. Eu não penso como o pastor Wesley em vários aspectos, o pastor Emerson não pensa como eu não penso como o pastor Samuel em vários aspectos, mas nós nos unimos para orar, para buscar a Deus, deixamos aquilo que pensamos de diferente ali no ladinho, nos apropriamos daquilo que nos une, que é o sangue de Cristo, e temos aprendido a viver entre os pastores, não em uniformidade, porque não somos iguais, mas em unidade, porque caso contrário, esse reino dividido vai ser devastado, não prevalecerá. E temos tomado cuidado, e cuidado mesmo, para não ferir um ao outro, falando entre nós pastores, para que a nossa comunhão não seja quebrada, porque enquanto o altar estiver em unidade, podemos exigir que o corpo também o faça. Caso contrário, faremos uma exigência da qual nós mesmos estamos fracassando, e nenhuma validade terá a nossa cobrança. Portanto, quem não ama seu irmão, diz a palavra, permanece na morte. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 16. Estamos hoje com o culto um pouco mais reduzido, vou tentar ser o mais breve possível. Semana que vem a gente ajusta, estaremos começando às 19h30 e encerrando às 21h20. Efésios 4,16 diz assim, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, o texto está dizendo aqui que ao olhar para a igreja, o Senhor a percebe como se percebe um corpo, em que esse corpo bem ajustado e ligado por auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A terceira consideração que eu faço, qual foi a primeira mesmo? Que a unidade vai criar um ambiente perfeito para quê? Para Deus agir. A segunda consideração, que a unidade vai legitimar a nossa expressão de culto a Deus. E terceira consideração, a unidade produz crescimento espiritual para o corpo de Cristo. Quantas pessoas têm orado por crescimento espiritual? Alguns têm feito campanhas, e não é errado fazê-las. Alguns têm feito propósitos, têm feito jejuns, têm tido uma busca intensa, estão em busca de crescimento espiritual, querem ter a sua fé robustecida, acrescentada, querem ser edificados, mas eu vou adiantar para vocês de que não há caminhada em que crescimento espiritual ocorra na igreja, excluindo unidade.
Qualquer possibilidade que você imaginar sem unidade é sinônimo de tentativa falida, não vai dar certo. Irmãos, eu hoje estou aqui, aliás, já há 19 anos como pastor. Eu nunca consigo deixar de citar, eu já tenho falado dela muitas vezes, da irmã Margarida. Quantos se lembram de eu ter citado a irmã Margarida aqui? É igual o Asaf, né, que fala da tia Maria dele, né? Ele fala 10 palavras, das 10, 8 é tia Maria. Eu estou assim. Eu creio, irmãos, de que se eu sou o que sou, se você é o que é, junto conosco, envolvendo a nossa vida, tem muitos personagens, muita gente que orou por nós, que nos apoiou, que abriu nossos olhos, que investiu na nossa fé, que nos cobriu com a intercessão, que foi colo, suporte, que foi ombro, que foi puxão de orelha. Eu me lembro da Margarida, uma senhora, eu era um menino na fé, começando minha vida com Deus. Quantas vezes eu fui advertido por ela, quantas vezes ela parou a agenda dela, de mãe, de avó, para cuidar de mim. O tempo passou, eu me lembro da Margarida, do Celso, me lembro de colegas que hoje são colegas de ministério, na época eram jovens na igreja, e eu entendo, irmãos, que crescimento espiritual veio na minha vida como resultado da unidade com muitas pessoas que me cercavam e com as quais firmei alianças. Se você acredita que dá para crescer sozinho, vai fundo. Só vou te adiantar, você vai cansar, vai nadar e vai morrer na areia, não vai crescer espiritualmente. Sem unidade, sem que o corpo de Cristo esteja envolvido com você e você com o corpo, até porque você é parte dele, não há crescimento. Eu tenho ilustrado, já fiz isso 2 vezes, é a 3ª vez que eu uso essa metáfora. Imagine você tendo um dos braços machucados num acidente, e você então quer sarar esse braço, e você não tem tempo, sua correria é muito grande, você trabalha muitas horas por dia, tem filho pequeno e etc, e alguém te dá uma sugestão: olha, faz o seguinte, vai no doutor fulano, dizem que ele é açougueiro, mas é bom açougueiro, corta o seu braço, põe no envelope, despacha para Goiânia, lá tem um médico que vai cuidar do seu braço, quando estiver pronto ele te liga, e você encontra, né, com o médico açougueiro, e ele vai então costurar o seu braço são, né, e salvo, e tudo vai ficar bem. É assim que você faz quando tem que sarar uma parte do seu corpo? Como é que você faz? Se o seu braço estiver machucado, tiver que ir para Goiânia, como é que é o negócio? Vai só o braço ou vai a orelha, o nariz, a perna, o pé, vai tudo? Vai o corpo inteiro. Ninguém é sarado fora do corpo, ninguém é transformado fora do corpo, ninguém é edificado fora do corpo, é na família, é no corpo, e esse corpo chama-se igreja, e a unidade da igreja gera crescimento, gera libertação, gera transformação, alivia bagagens, te dá força, poder para avançar, inclusive para enfrentar o reino das trevas. É nesta unidade. Não há crescimento espiritual fora do corpo. Pastor, estou bem com Deus, mas não estou indo na igreja não, tá? Só vou adiantar para o senhor, não tenho ido à igreja, mas estou muito bem com Deus. É bom que você fale bem alto, grite de preferência e repita muitas vezes até você acreditar nisso, porque isso não é uma verdade. Então grite bastante para ver se você acredita nisso e você tem uma falsa sensação de que isso é uma verdade. Irmãos, não é possível, biblicamente falando, crescimento espiritual, saúde espiritual fora do corpo. Estou bem com Deus, mas não quero contato com gente não, viu? Quero nem saber daquele povo. Aquele povo é um bando de doido, povo de gente doente. Aquela igreja, estou fora, cada qual mais perturbado que o outro. Aquilo parece um hospital, é gente chegando doente toda hora. Essa pessoa pensou assim, pensou direito, porque a igreja de fato é um hospital em que pessoas entram machucadas, feridas, mas não é o UPA não, viu? Que faz um curativo, te dá uma injeção para dor, diz vá para casa e observe. Não, é um Albert Einstein, um hospital de primeira categoria, que gente sai, né, entra adoecida e sai de lá sarada. Mas é no corpo que essa cura ocorre, é no corpo, não é fora dele, é na unidade da igreja que a saúde, a libertação, a edificação ocorre. Então a unidade produz crescimento espiritual para o corpo. Irmãos,
Se você e eu quisermos razões para não congregarmos, eu digo, teremos dezenas delas. E quem vive numa situação como eu vivo, em exposição pública o tempo todo, ainda mais desejará sumir do mapa, porque somos alvos de todo tipo de crítica. Quanto mais em evidência você fica, mais alvo de crítica você se torna. E faz parte, viu? Foi ensinado lá no seminário que nós iríamos ser, colocados em xeque o tempo todo. Não precisa ser pastor, qualquer pessoa esteja em evidência. E se eu quiser apresentar para os irmãos, eu digo para vocês talvez umas 50 razões para sumir, mas eu tenho uma razão para permanecer. O sangue de Cristo me uniu a você, e eu não posso escapar disso, porque o mesmo Deus que te salvou, me salvou. O mesmo céu que Ele preparou para mim, preparou para você. Ou nos entendemos aqui, vamos ter problemas lá em cima. Então vamos aproveitar e nos entendermos aqui, crescer espiritualmente, juntos. E se eu discordar de alguém, a Bíblia diz, vai até seu irmão, conversa com ele, olho no olho, resolve isso, mas não quebra a unidade, senão você para de crescer espiritualmente. Para terminar, eu teria 6 observações, vou ficar na quarta. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoarei, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos, eu quero que você grife essa última parte, para que não sejamos vencidos por Satanás. O verso seguinte: porque não ignoramos os seus ardis. Ele fala da prática do perdão, e ao falar da prática do perdão, que é na verdade o antídoto que o Senhor coloca à nossa disposição para não impedir a unidade, ou para devolver a unidade caso ela tenha sido afetada. E falando sobre o perdão, ele diz que isto vai fazer com que eu e você não sejamos vencidos por Satanás, e diz, não ignoramos os seus ardis. Muitos de nós vivemos distraídos, irmãos, como se tudo que ocorre aqui e agora, e nada existisse para além do aqui e do agora. A vida a qual nós vemos, participamos dela, é apenas um breve ensaio do que vai ocorrer na eternidade. E esse texto que Paulo traz para nós, ele orienta, ele diz que há um grande embate entre trevas e luz, entre você e o inferno. Eu quero falar então sobre a quarta consideração, que vai falar desse poder da unidade no corpo de Cristo. A unidade da igreja estabelece vitória sobre o reino de Satanás. A unidade da igreja estabelece vitória sobre o reino de Satanás. Satanás é ardiloso. A Bíblia diz que ele é visto como um passarinheiro. Quem já caçou o passarinho aqui? Não pode fazer isso mais não, que é crime, viu? Nem fiança resolve o seu problema. Mas é lá, vamos fazer o seguinte, um vizinho seu, você conhece algum vizinho seu que caçava passarinho? Eu conheço uma pessoa que caçava passarinho. Só não vou falar que é meu pai, nem sobre tortura eu digo que era meu pai. Mas veja só, o que o passarinheiro faz? Ele prepara uma arapuca, normalmente põe algo que aquele passarinho gosta de comer, e junto com aquela oferenda, com aquela oferta, bondosa, está ali o destino daquele pássaro em viver numa jaula, numa gaiola pelo resto da sua vida. Se tivéssemos ali em frente à gaiola um aviso, entre e seja preso, e o passarinho soubesse ler, ele não entraria. Mas ele não sabe ler, ele não tem aviso prévio, ele entra e cai. Satanás é um passarinheiro, armando arapucas, e de forma ardilosa, aprisionando almas, matando, roubando e destruindo, como um propósito que não acaba e só tem fim no julgamento final. No entanto, nós precisamos estar atentos de que existem armas contra Satanás: Bíblia, oração,
jejum. A Bíblia diz que as armas que nós temos, elas são espirituais, portanto poderosas em Deus para derribar fortalezas e todo o raciocínio que se levanta contra Cristo. Mas a arma mais poderosa, irmãos, que a igreja tem, você pode orar, jejuar e ler a Bíblia, mas sem unidade, essa arma vai falhar na hora que você apertar. Vai mascar e o cartucho não vai sair. E se sair, vai sair pela culatra, vai acertar a você mesmo, não vai funcionar. Você pode se munir de oração, de jejum e de palavra, mas é a unidade que vai te capacitar a ter a mira certa e o poder para atingir o inimigo. Não havendo unidade, não tem vitória sobre o reino das trevas. Porque, irmãos, nós achamos que o diabo é, aliás, o diabo é pintado, né, no senso comum, de um jeito muito curioso, né? Normalmente um sujeito sujo, né, mal arrumado. Alguns vão colocar uma caricatura de um sujeito de chifre com um tridente na mão, baguncento. Na verdade, Efésios 6, Paulo descreve uma organização criminosa espiritual altamente organizada. E lá diz que existem principados, potestades, reinos das trevas. De longe Satanás é desorganizado. Ele, como um maestro, de forma muito coerente e afinada, rege um terço dos anjos caídos, quando a Bíblia chama de demônios. Ele mesmo os transformou em um demônio. E esse regente desse grande exército do mal é organizado. Não se desentendem, porque ele sabe que o reino dividido não subsiste. E eles então agem em hierarquias, de forma organizada, orquestrada, e tem levado milhares e milhares de vidas para o inferno. E nós, como igreja, podemos acreditar numa verdade diferente do que a Bíblia diz? Até podemos, mas não devemos. O que a Bíblia me diz é que Satanás só pode ser vencido quando a unidade da igreja é preservada. Se estivermos debaixo, por exemplo, da cobertura de oração de irmãos, e estivermos sob ataque, a oração de muitos justos sobre a sua vida vai te livrar do laço do passarinheiro, sim. Eu creio, irmãos, que o sucesso dos missionários em campo não está apenas na coragem, no altruísmo dos missionários lá, mas está no poder da intercessão da igreja pelo mundo afora. E é porque a igreja ora que os missionários avançam. É porque a igreja ora que obras, né, são iniciadas. Não é por outra razão. E na unidade, esse é o ponto fundamental. É na unidade. O diabo tem destruído muita gente, mas se nós aprendemos a nos unir, vamos dar uma resposta de fé, contra a qual o diabo não tem poder. Se estivermos como uma igreja dividida, famílias divididas, casamentos divididos, iremos nos tornar presas fáceis. Mas se nos unirmos, como diz a palavra, não haverá nenhuma arma forjada contra nós que prevalecerá. Não haverá uma arma forjada contra nós que prevalecerá. Seja esta arma crise econômica, problema moral no país, seja esse problema um problema político, não importa, problema micro nas relações dentro da igreja, lá fora, vão cair. Toda arma forjada contra a igreja cai, se a igreja estiver no centro da vontade de Deus. Eclesiastes 4:10 diz: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo, não haverá outro que o levante. A unidade, irmãos, nos concede autoridade e força no mundo espiritual. Fora desse princípio, vamos ser crentes com, como é que é aquelas espingardas que matava passarinho, que não pode matar mais, viu, pastor Wesley? Nem na Amazônia pode mais, não pode não, viu? Só se for para comer, estiver morrendo de fome. Como é o nome da espingarda, de que mesmo? De ar comprimido. Imagine um exército, todo mundo portando uma espingarda de ar comprimido, ainda sem o chumbinho. O máximo que ia fazer é dar aquele pipocozinho do ar, puf, puf,
vira nada. Irmãos, nós temos o poder em nossas mãos. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos as armas espirituais, dons e talentos. Deus nos capacitou para vencermos. Vamos nos unir e romper com esse tempo de crise. A maior resposta que como igreja daremos a este tempo de crise é viver na unidade, na oração, no partir do pão, tendo tudo em comum. Um detalhe, que mesmo diante de adversidades, de perseguição, a Bíblia diz lá em Atos, foi lido 2 vezes esse texto, o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, mesmo com perseguição, com ameaças. Deus multiplica os seus, Deus dá vitória, mas Deus te chama para viver em unidade. E se eu discordar de alguém, ao invés de abrir a sua boca para quebrar a unidade, dobra os seus joelhos, começa orando e arruma uma oportunidade, faz reparação, porque talvez a sua oferta, o seu tempo doado, seus dons e talentos, sua música, sua pregação, qualquer outra coisa, não será mais do que um insulto a Deus, quando deveria ser uma expressão de adoração. Queria que você se curvasse diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, e nós entendemos o Teu recado sim, de que nós jamais seremos iguais, porque o Senhor nunca nos fez para a uniformidade, mas esperou o tempo todo de nós, que vivêssemos em unidade. E nessa noite, nós te pedimos, visita as nossas vidas, gera em nós unidade. Esta não é uma obra para que homens, na sua força do braço, conquiste, mas é uma obra que Teu Espírito Santo pode produzir em nosso coração. Abrimos o nosso coração e a nossa mente, porque queremos viver como um exército forte, poderoso, capaz de avançar em campos de batalha, cheios ou plenos, ó Deus, de armadilhas, e ainda assim sairmos ilesos, porque diz a Tua palavra que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Temos passado por tantas lutas, Senhor, mas cremos na Tua vitória, e ela decorre da unidade deste corpo chamado igreja, e consequentemente da unidade das famílias, dos casamentos, dos irmãos. Dá-nos, ó Deus, desta unidade. Ajuda-nos, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus